Capítulo 12. O espelho de Ogezed. O Natal se aproximava. Certa manhã, em meados de dezembro, Hogwarts acordou coberta com a mais de 1 metro de neve. O lago congelou e os gêmeos Weasley receberam castigo por terem enfeitiçado várias bolas de neve, fazendo-as seguir Quirrell aonde ele ia e quicarem na parte de trás do seu turbante. Poucas corujas que conseguiam se orientar no céu tempestuoso para entregar correspondência tinham de ser tratadas por Hagrid para recuperar a saúde antes de voltarem a voar. Todos mal aguentavam esperar as férias de Natal e, embora a sala comunal de Grifinória e o salão principal tivessem grandes fogos nas laterais, os corredores varridos por correntes de ar tinham se tornado gélidos e um vento cortante sacudia as janelas das salas de aula. As piores eram as aulas do professor Snape nas masmorras, onde a respiração dos alunos virava uma névoa diante deles e eles procuravam ficar o mais próximo possível dos seus caldeirões. "Tenho tanta pena", disse Draco Malfoy na aula de poções, "dessas pessoas que têm que passar o Natal em Hogwarts porque a família não as quer em casa." Olhou para Harry ao dizer isso. Crabbe e Goyle riram. Harry, que estava medindo um pó de espinha de peixe de leão, não lhes deu atenção. Malfoy andava muito mais desagradável do que de costume desde a partida de quadribol. Aborrecido porque Sonserina perdera, tentara fazer as pessoas rirem, dizendo que um sapo iria substituir Harry como apanhador no próximo jogo. Então percebeu que ninguém achara graça, porque estavam todos muito impressionados com a maneira com que Harry conseguia segurar na vassoura corcoveantemente. Por isso, Draco, invejoso e zangado, voltara a apertar Harry, dizendo que não tinha família como as dos outros. Era verdade que Harry não ia voltar à Rua dos Alfeneiros no Natal. A professora Minerva passara a semana anterior fazendo uma lista dos alunos que iam ficar em Hogwarts no Natal, e Harry assinara seu nome na mesma hora. Não sentia nenhuma pena de si mesmo. Provavelmente, aquele seria o melhor Natal que já tivera. Ron e os irmãos também iam ficar, porque o senhor e a senhora Weasley iam a Romênia visitar Carlinhos. Quando deixaram as masmorras no final da aula de poções, encontraram um grande tronco de pinheiro bloqueando o corredor à frente. 2 pés enormes que apareciam por baixo do tronco e alguém bufando alto denunciou a todos que Hagrid estava por trás dele. "Oi, Rúbio, quer ajuda?" perguntou Ron, metendo a cabeça por entre os ramos. "Não, estou bem. Obrigado, Rony." "Você se importaria de sair do caminho?" ouviu-se a voz arrastada e seca de Draco atrás deles. "Está tentando ganhar uns trocadinhos, Weasley? Vai ver que quer virar guarda-caça quando terminar Hogwarts. A cabana de Rúbio deve parecer um palácio comparado ao que sua família está acostumada." Ron avançou para Draco justamente na hora em que Snape subia as escadas. "Weasley!" Ron largou à frente das vestes de Draco. "Ele foi provocado, professor Snape", explicou Hagrid, deixando aparecer por trás da árvore a capa peluda. "Draco ofendeu a família dele." "Seja pelo que for, Hagrid, brigar é contra o regulamento de Hogwarts", disse Snape insinuante. 5 pontos a menos para a Grifinória, Weasley. E dê graças a Deus por não ter mais. Agora vamos andando e todos vocês comigo." Draco, Crabbe e Goyle saíram pela árvore com brutalidade, espalhando folhas para todo lado com sorrisos nos rostos. "Eu pego ele", prometeu Ron, rilhando os dentes às costas de Draco. "Um dia desses eu pego ele." "Odeio os dois", disse Harry, "Draco e Snape." "Vamos, ânimo! O Natal está aí", disse Hagrid. "Vou lhes dizer o que vamos fazer. Venham comigo ver o salão principal. Está lindo!" Então os 3 acompanharam Hagrid de sua árvore até o salão principal, onde a professora Minerva e o professor Flitwick estavam trabalhando na decoração do Natal. "Ah, Hagrid, a última árvore. Ponha naquele canto ali, por favor." O salão estava espetacular. Festões de azevinho e visco pendurados a toda a volta nas paredes e nada menos que 12 enormes árvores de Natal estavam dispostas pelo salão. Umas cintilando com cristais de neve, outras iluminadas por centenas de velas. "Quantos dias ainda faltam até as férias?" perguntou Hagrid.
respondeu Hermione. Ah, isso me lembra. Harry e Rony, falta meia hora para o almoço. Devíamos estar na biblioteca. Ih, é mesmo, disse Rony desesperado, com os olhos do professor Flitwick que fazia sair bolhas azuis da ponta da varinha e as levava para cima dos galhos da árvore que acabara de chegar. Biblioteca? Espantou-se Hagrid, acompanhando-os para fora da sala. Na véspera das férias? Não estão estudando demais? Ah, não estamos estudando, respondeu Harry animado. Desde que você mencionou o Nicolau Flamel, estamos tentando descobrir quem ele é. Vocês o quê? Hagrid parecia chocado. Ouçam aqui, já disse a vocês. Parem com isso, não é da sua conta o que o cachorro está guardando. Só queremos saber quem é o Nicolau Flamel, só isso, falou Hermione. A não ser que você queira nos contar e nos poupar o trabalho, acrescentou Harry. Já devíamos ter consultado uns 100 livros e não encontramos nada em lugar nenhum. Que tal nos dar uma pista? Sei que já li o nome dele em algum lugar. Não digo uma palavra, respondeu Hagrid decidido. Ah, então vamos ter que descobrir sozinhos, disse Rony e saíram depressa para a biblioteca, deixando Hagrid desapontado. Andavam realmente procurando o nome de Flamel nos livros desde que Hagrid deixara escapá-lo, porque de outra maneira iriam descobrir que Snape estava tentando roubar. O problema é que era muito difícil saber por onde começar, nem saber o que Flamel poderia ter feito para aprender um livro. Não se encontrava em grandes sábios do século XX, nem em nomes notáveis da magia do nosso tempo. Não era encontrado tampouco em importantes descobertas modernas da magia e nem em um estudo dos avanços recentes na magia. E é claro, havia também tamanho da biblioteca em si, dezenas de milhares de livros, milhares de prateleiras, centenas de corredores estreitos. Hermione puxou uma lista de assuntos e títulos que decidira pesquisar enquanto Rony dirigia-se a uma carreira de livros e começou a tirá-los da prateleira aleatoriamente. Harry vagou até a seção reservada. Vinha pensando há algum tempo se Flamel não estaria ali. Infelizmente, o estudante precisava de um bilhete assinado por um professor para consultar qualquer livro reservado e ele sabia que nenhum jamais lhe daria esse bilhete. Eram livros que continham poderosa magia negra, jamais ensinada em Hogwarts e somente lida por alguns alunos mais velhos que estudavam no curso avançado de defesa contra as artes das trevas. O que está procurando, menino? Nada, disse Harry. Madame Pince, a bibliotecária, apontou-lhe um espanador de penas. Então é melhor sair daqui. Vamos, fora! Desejando ter sido um pouco mais rápido em inventar alguma história, Harry saiu da biblioteca. Ele, Ron e Hermione já tinham concordado que era melhor não perguntar a Madame Pince onde poderiam encontrar alguma coisa sobre Flamel. Tinham certeza de que ela saberia informar, mas não podiam arriscar que Snape ouvisse o que estavam tentando tramar. Harry esperou do lado de fora do corredor para saber se os outros dois tinham encontrado alguma coisa, mas não alimentavam muitas esperanças. Afinal, estavam procurando havia 15 dias, mas como só tinham breves momentos de aula, não era surpresa que não tivessem achado nada. O que realmente precisava era de uma longa busca sem Madame Pince bafejar no pescoço deles. 5 minutos depois, Ron e Hermione se reuniram a ele, balançando negativamente a cabeça, e foram almoçar. Vocês vão continuar procurando enquanto eu estiver fora, não vão? Recomendou Hermione. E me mandem uma coruja se encontrarem alguma coisa. E você poderia perguntar aos seus pais se sabem quem é Flamel, disse Ron. Não haveria perigo em perguntar a eles. Nenhum perigo, os dois são dentistas. Uma vez começadas as férias, Ron e Harry estavam se divertindo à beça para se lembrar de Flamel. Tinham um dormitório só para eles e a sala comunal estava muito mais vazia do que o normal, por isso podiam usar as poltronas confortáveis ao pé da lareira. Sentavam-se toda hora para comer de tudo que pudessem e espetar um garfo de assar. Pão, bolinhos, marshmallows e tramavam maneiras de fazer Draco ser expulso, o que se divertiam em discutir mesmo que não fosse produzir resultados. Ron também começou a ensinar Harry a jogar xadrez de bruxo. Era exatamente igual ao xadrez de trouxa, exceto que as peças eram vivas, o que fazia parecer que a pessoa estava dirigindo tropas em uma batalha. O jogo de Ron era velho e gasto. Como tudo mais que possuía, pertencera em tempos a alguém da família, no caso, seu avô.
No entanto, a velhice das peças não era um empecilho. Rony as conhecia tão bem que nunca tinha dificuldade em mandá-las fazer o que ele queria. Harry jogava com as peças que Seamus Finnegan lhe emprestara, e essas não confiavam nada nele. Eu ainda não era um bom jogador, e elas não paravam de gritar conselhos variados, o que eu confundia. Não me mande para lá! Não está vendo o cavalo dele? Mande ele! Podemos nos dar ao luxo de perder ele! Na noite de Natal, Harry foi para a cama pensando com ansiedade na comida e na diversão do dia seguinte, mas sem esperar nenhum presente. Quando acordou cedo na manhã seguinte, porém, a primeira coisa que viu foi uma pequena pilha de embrulhos ao pé da sua cama. Feliz Natal! Disse Ron sonolento, enquanto Harry puxou da cama e vestiu o roupão. Para você também, falou Harry. Olhe isso! Ganhei presentes! E o que você esperava, nabos? Respondeu Rony, virando-se para sua pilha, que era bem maior do que a de Harry. Harry apanhou o pacote de cima. Estava embrulhado em um papel pardo, grosso, e trazia escrito em ganchos, para Harry de Hagrid. Dentro havia uma flauta tosca de madeira. Era óbvio que Hagrid a entalhara pessoalmente. Harry soprou-a. Parecia um pouco um pio de coruja. Um segundo embrulho, muito pequeno, continha um bilhete. Recebemos sua mensagem e estamos enviando o seu presente, tio Walter e tia Petúnia. Presa com fita adesiva, a nota havia uma moeda de 50 pence. Que simpático, exclamou Harry. Ron ficou fascinado pela moeda. Que esquisito, disse. Que formato? Isso é dinheiro? Pode ficar com ela, disse Harry rindo-se ao ver a satisfação de Rony. Rúbio, minha tia e meu tio. E quem mandou esse? Acho que sei quem mandou esse, disse Ron, ficando um pouco vermelho e apontando para um embrulho disforme. Mamãe, eu disse a ela que você não estava esperando receber presentes. E ela fez um suéter para você. Um suéter Weasley. Harry rasgou o papel e encontrou uma suéter tricotada com linha grossa verde clara e uma grande caixa de barras de chocolate feitos em casa. Todos os anos ela faz para nós um suéter, disse Rony desembrulhando a dele. E a minha é sempre cor de tijolo. Foi realmente uma gentileza dela, disse Harry experimentando as barrinhas de chocolate que estavam muito gostosas. O presente seguinte também continha doces, uma grande caixa de sapos de chocolate dados por Hermione. Restava apenas um embrulho. Harry apanhou-a, apalpou-o, era muito leve. Desembrulhou-o. Uma coisa sedosa, prateada, escorregou para o chão, onde se acomodou em umas dobras refulgentes. Rony soltou uma exclamação. Já ouvi falar nisso, disse em voz baixa, deixando cair a caixa de feijõezinhos de todos os sabores que ganhara de Hermione. Se isso é o que eu penso, é realmente raro e realmente valioso. E o que é? Harry apanhou o pano brilhoso e prateado do chão. Tinha uma textura estranha, parecia tecida com fios de água. É uma capa da invisibilidade, disse Ron, com uma expressão de assombro no rosto. Tenho certeza que é. Experimente. Harry jogou a capa em volta dos ombros e Rony deu um berro. É sim! Olha para baixo! Harry olhou para os pés, mas eles tinham desaparecido. Correu então para o espelho. Não deu outra. O espelho refletiu sua imagem, sua cabeça suspensa no ar, o corpo completamente invisível. Ele cobriu a cabeça e a imagem desapareceu completamente. Tem um cartão, disse Ron de repente. Caiu um cartão. Harry tirou a capa e apanhou o cartão. Escritas numa caligrafia fina e rebuscada que ele nunca vira antes, estavam as seguintes palavras. Seu pai deixou isto comigo antes de morrer. Está na hora de devolvê-la a você. Use-a bem. Um Natal muito feliz para você. Não havia assinatura. Harry ficou olhando o cartão e Ron admirando a capa. Eu daria qualquer coisa para ter uma dessas. Qualquer coisa. Ué, que foi? Nada. Harry estava se sentindo muito estranho. Quem mandara aquela capa? Será que pertencera mesmo a seu pai? Antes que pudesse dizer ou pensar qualquer coisa, a porta do dormitório se escancarou. Fred e George Weasley entraram aos pulos. Harry rapidamente deu um sumiço na capa. Por ora não tinha vontade de compartilhá-la com mais ninguém. Feliz Natal! Ei, olha só! Harry ganhou uma suéter. Uma suéter Weasley. Fred e George estavam usando suéteres azuis. Uma com um grande F e a outra com um grande J.
Mas a do Harry é melhor que a nossa, comentou Fred, erguendo a suéter de Harry. Ela com certeza capricha mais se a pessoa não é da família. Por que não está usando a sua? Perguntou George. Vamos, vista logo. Elas são ótimas e quentes. Detesto cor de tijolo, lamentou-se Rony desanimado enquanto vestia a suéter. Pelo menos a de vocês não tem uma letra. Ela deve pensar que você não esquece seu nome. Mas nós não somos burros, sabemos como nos chamamos. É o Jared e o Ford. Que barulheira é essa? Percy Weasley meteu a cabeça dentro da porta. Com um olhar de censura, era visível que já deslumbrara metade dos seus presentes, porque trazia também uma suéter grossa pendurada no braço. M de monitor! Vista logo, Percy! Todos estamos usando as nossas. Até Harry ganhou uma. Eu não quero! Disse Percy com a voz embargada, enquanto os gêmeos forçavam a suéter por sua cabeça, entortando seus óculos. E hoje você não vai se sentar com os monitores, disse George. Natal é uma festa de família. E os dois carregaram Percy para fora do quarto com os braços presos dos lados do suéter. Harry nunca tivera em toda a vida um almoço de Natal igual àquele. Sem perus gordos assados, montados, montanhas de batatas assadas e cozidas, travessas de salsichas, terrinhas de ervilhas passadas na manteiga, molheiras com uva do monte em molho espesso e bem temperado. E a pequenos intervalos sobre a mesa, pilhas de bombinhas de bruxo. Essas bombinhas fantásticas não pareciam nada com bombinhas fracas dos trouxas que os Dursley, em geral, compraram, cheias de brinquedinhos de plástico e chapéus de papel fino. Harry puxou uma ponta de uma bombinha de bruxo como Fred e ela não deu apenas um estalido. Ela explodiu com um ruído de canhão e envolveu-os numa nuvem de fumaça, enquanto caíam dentro de um chapéu de almirante e vários camundongos brancos vivos. Na mesa principal, Dumbledore tinha trocado o chapéu de bruxo por um toucado florido e ria alegremente de uma piada que o professor Flitwick acabara de ler para ele. Pudins de Natal flamejantes seguiam-se ao peru. Percy quase quebrou os dentes em uma foice de prata que estava escondida em sua fatia. Harry observava o rosto de Hagrid ficar cada vez mais vermelho à medida que pedia mais vinho e acabou beijando a bochecha da professora Minerva, a qual, para espanto de Harry, rira e corara, o chapéu de bruxa enviesado na cabeça. Quando Harry finalmente saiu da mesa, estavam levando uma montanha de brinquedo das bombinhas, inclusive uma embalagem de balões luminosos e não explosivos, um kit para cultivar capixingue e uma planta símbolo de Hogwarts e um jogo de xadrez de bruxo. Os camundongos brancos tinham desaparecido e Harry teve a desagradável sensação de que eles iam acabar virando jantar de Natal para Madame Norra. Harry e os Weasley passaram uma tarde muito alegre ocupados com uma furiosa guerra de bolas de neve. Depois, frios, molhados e ofegantes, voltaram para junto da lareira na sala comunal de Grifinória, onde Harry estreou seu novo jogo de xadrez, perdendo espetacularmente para Rony. Suspeitou que não teria levado uma surra tão grande se Percy não tivesse tentado ajudá-lo tanto. Depois de lancharem sanduíches de peru, bolinhos, gelatina e bolo de frutas, todos se sentiram demasiadamente fartos e sonolentos para fazer outra coisa senão sentar e assistir a Percy correr atrás de Fred e George por toda a torre de Grifinória porque eles tinham furtado seu crachá de monitor. Foram o melhor Natal da vida de Harry. No entanto, no fundinho da cabeça alguma coisa o incomodara o dia inteiro. Somente quando finalmente se deitou é que teve tempo para pensar nela. A capa da invisibilidade e a pessoa que a mandara. Rony, cheio de peru e bolo e sem nenhum mistério para perturbá-lo, caiu no sono assim que puxou as cortinas da sua cama de dossel. Harry debruçou-se pela borda da cama e puxou a capa que escondera ali. Do seu pai. Aquilo fora do seu pai. Ele deixou o tecido escorregar pelas mãos, mais macio do que seda, leve como ar. Use-a bem, dissera o cartão. Tinha de experimentá-la agora, e saiu da cama e se enrolou na capa. Olhando para as pernas, viu apenas o luar e as sombras. Era uma sensação muito engraçada. Use-a bem. De repente, Harry se sentiu completamente acordado. Toda Hogwarts se abrira para ele com esta capa. Sentiu-se tomado de uma excitação em pé, ali na escuridão silenciosa. Podia ir a qualquer lugar com a capa, qualquer lugar, e Filch jamais saberia.
Rony resmungou adormecido. Será que Harry deveria acordá-lo? Alguma coisa o deteve. A capa do seu pai. Sentiu desta vez a primeira. Queria usá-lo sozinha. E saiu sorrateiro do dormitório. Desceu as escadas, atravessou a sala comunal e passou pelo buraco do retrato. Quem está aí? Perguntou a esganiçada a mulher gorda. Harry não respondeu. Saiu depressa pelo corredor. Aonde deveria ir? Parou, o coração acelerado, e pensou. E então lhe ocorreu. A seção reservada na biblioteca. Poderia ler o tempo que quisesse, o tempo que precisasse para descobrir quem era Flamel. Foi então, puxando a capa para bem junto do corpo, ao andar. A biblioteca estava escura como um breu e muito estranha. Harry acendeu uma luz para enxergar o caminho entre as fileiras de livros. A lâmpada parecia que estava flutuando no ar, e embora Harry sentisse que seu braço a sustentava, aquela visão lhe deu arrepios. A seção reservada era bem no fundo da biblioteca. Saltando com cautela a corda que separava os livros do resto da biblioteca, ele ergueu a lâmpada para ler os títulos. Eles não lhe informaram muita coisa. Suas letras descansadas e esmaecidas formavam diretrizes em diversas línguas que Harry não conhecia. Alguns nem sequer tinham título. Um livro tinha uma mancha escura e fazia lembrar horrivelmente de sangue. Os pelos da nuca de Harry ficaram em pé. Talvez fosse a imaginação dele, talvez não, mas achou que ouvira um sussurro inaudível vindo dos livros, como se eles soubessem que havia alguém ali e não deveria estar. Precisava começar por alguma parte. Pousando com cuidado a lâmpada no chão, ele procurou na prateleira mais baixa um livro que parecesse interessante. Um grande volume preto e prata chamou sua atenção. Puxou-o com esforço, porque era muito pesado, e equilibrando-o nos joelhos, deixou-o abrir ao acaso. Um grito agudo de coalhar o sangue cortou o silêncio. O livro está gritando! Harry fechou depressa, mas o grito não parou. Uma nota alta, contínua de furar os tímpanos. Ele tropeçou para trás e derrubou a lâmpada, que se apagou na mesma hora. Em pânico, ouviu os passos que vinham para o corredor do lado. Enfiando o livro gritador de qualquer jeito no lugar, ele correu para ver. Passou por Filch quase à porta. Os olhos claros e arregalados de Filch atravessaram-no. Harry escorregou por debaixo dos seus braços estendidos e saiu desabalado pelo corredor. Os gritos do livro ainda ecoavam em seus ouvidos. Parou subitamente diante de uma alta armadura. Estivera tão ocupado em fugir da biblioteca que não prestara atenção onde estava indo. Talvez porque estivesse escuro, ele nem sequer reconheceu onde se encontrava. Havia uma armadura perto da cozinha, ele sabia, mas ele deveria estar uns 5 andares acima. O senhor me pediu para eu vir direto ao senhor, professor. Se alguém estivesse perambulando durante a noite e alguém esteve na biblioteca na seção reservada. Harry sentiu o sangue esvair do seu rosto. Onde quer que estivesse, Filch deveria conhecer um atalho, porque sua voz baixa e untuosa estava se aproximando. E para seu horror, foi Snape quem respondeu. A seção reservada? Bom, eles não devem estar longe. Vamos apanhá-los. Harry ficou imóvel no lugar em que estava falando Filch e Snape. E eles viraram o canto do corredor à frente. Eles não podiam vê-lo, é claro, mas era um corredor estreito e se chegassem mais perto, esbarrariam nele. A capa não impedia de ser sólido. Recuou o mais silenciosamente que pôde. Havia uma porta entreaberta à sua esquerda, era uma única esperança. Esgueirou-se por ela, prendendo a respiração, tentando não empurrá-la, e para seu alívio conseguiu entrar no aposento sem que percebessem nada. Eles passaram direto e Harry apoiou-se na parede, respirando profundamente, ouvindo os passos dos dois morrerem à distância. Fora por pouco, por um triz. Passaram-se alguns segundos até que ele pudesse reparar em alguma coisa no aposento, em vez de só se esconder. Parecia uma sala de aula fechada. Os vultos escuros das mesas e as cadeiras se amontoavam contra as paredes e havia uma cesta de papéis virada. Mas à escorada parede à sua frente havia uma coisa que não parecia pertencer ao lugar. Alguma coisa que parecia que alguém acabara de pôr ali para tirá-la do caminho. Era um magnífico espelho, da altura do teto, com uma moldura de talha dourada, aprumado sobre 2 pés em garra. Havia uma inscrição entalhada no alto. O Ansan Rokuesme Ogezed. Osamo
Rueso Orston Mona. Já livre do pânico, agora não ouvia sinal de Filch e Snape. Harry aproximou-se do espelho, querendo mirar-se em vez de nenhuma imagem, em vez de ver alguma imagem. Adiantou-se para o espelho. Teve de levar as mãos à boca para não gritar. Virou-se. Seu coração batia com muita fúria, mais do que quando o livro gritara. Por que não vira somente a própria imagem no espelho, mas deu uma verdadeira multidão por trás dele? Mas o quarto estava vazio. Respirando muito depressa, ele se virou lentamente para o espelho. Lá estava ele, refletindo, parecendo branco e assustado. E lá estavam refletidos às suas costas pelo menos outras 10 pessoas. Harry expirou por cima do ombro, mas continuava a não haver ninguém. Ou será que eram todos invisíveis também? Será que estava de fato em um aposento cheio de gente invisível e o truque desse espelho é que refletia tudo o que era invisível? Ou não? Olhou para o espelho outra vez. Uma mulher parada logo atrás de sua imagem sorria e lhe acenava. Ele esticou a mão e sentiu o ar atrás dele. Se ela estivesse realmente ali, ele a tocaria, pois suas imagens estavam muito próximas. Mas ele pegou apenas a, e ela e os outros só existiam no espelho. Era uma mulher bonita, tinha cabelos a caju e os olhos. Os olhos são iguaizinhos aos meus, Harry pensou. Acercando-se um pouco mais do espelho, verde vivo, exatamente do mesmo formato, mas não reparou que ela estava chorando, sorrindo, mas chorando ao mesmo tempo. Um homem alto, magro, de cabelos negros, parado ao lado dela, abraçou-a. Usava óculos e seu cabelo era muito rebelde. Espetava na parte de trás, como os de Harry. Harry estava tão perto do espelho agora que seu nariz quase encostava em sua imagem. "Mamãe?" murmurou. "Papai?" Eles apenas olharam para ele, sorrindo, e lentamente Harry olhou para os rostos das outras pessoas no espelho e viu outros pares de olhos verdes iguais aos seus, outros narizes como o seu, até mesmo um velhote que parecia ter os mesmos joelhos ossudos que ele. Harry estava olhando para sua família pela primeira vez na vida. Os Potters sorriam e acenavam para Harry e ele retribuiu o olhar, carente, as mãos comprimindo o espelho como se esperasse entrar por dentro dele e alcançá-los. Sentiu uma dor muito forte no peito, em que se misturavam alegria e uma terrível tristeza. Quanto tempo esteve parado ali, ele não sabia. As imagens não esmaeceram e ele continuou mirando-as até um ruído distante, até que este ruído o trouxe de volta ao presente. Não podia ficar ali. Tinha de encontrar no caminho de volta para a cama. Com esforço, desviou os olhos do rosto de sua mãe sussurrando "Eu volto" e saiu depressa do aposento. "Podia ter me acordado", falou Rony aborrecido. "Você pode vir hoje à noite. Vou voltar. Quero lhe mostrar o espelho." "Eu gostaria de ver sua mãe e seu pai", disse Rony animado. "Eu quero ver toda a sua família. Todos os Weasley. Você vai poder me mostrar os seus outros irmãos e todo mundo." "Você pode vê-los a qualquer hora. É só vir à minha casa nesse verão. Em todo caso, talvez o espelho só mostre gente morta. Mas é uma pena você não ter achado o Flamel. Como um pouco de bacon ou outra coisa qualquer. Por que você não está comendo nada?" Harry não conseguia comer. Vira os pais e iria vê-los novamente hoje à noite. Quase se esquecera de Flamel. Já não lhe parecia tão importante. Quem ligava para o que o cachorro de 3 cabeças estava guardando? Quem ligava realmente que Snape fosse roubar a coisa? "Você está bem?" perguntou Rony. "Está com uma cara tão estranha." O que Harry mais temia era não conseguir encontrar o aposento do espelho outra vez. Com Rony coberto pela capa também, eles tiveram de andar muito mais devagar na noite seguinte. Tentaram refazer o caminho de Harry sair da biblioteca, andando a esmo pelos corredores escuros durante quase 1 hora. "Estou falando", disse Rony. "Vamos esquecer tudo e voltar." "Não", sibilou Harry. "Eu sei que tem alguma coisa aqui em algum lugar." Passaram pelo fantasma de uma bruxa alta que deslizava na direção oposta, mas não viram mais ninguém. Na hora em que Rony começou a reclamar que seus pés estavam dormentes e frio, Harry identificou a armadura. "É aqui! É aqui! É logo aqui!" Eles empurraram a porta. Harry deixou cair a capa dos ombros e correu para o espelho. Lá estavam eles, sua mãe, seu pai, e eles sorriam ao vê-lo. "Está vendo?" Harry cochichou. "Não consigo ver nada." Olhe, eles estão todos ali.
Os montes! Aos montes! Só consigo ver você. Olhe direito. Vamos, fique aqui onde eu estou. Harry deu um passo para o lado, mas como Rony, diante do espelho, não conseguiu mais ver sua família, apenas Rony com seu pijama de lã escocesa. Rony, porém, estava mirando na sua própria imagem petrificado. Olha só para mim! Exclamou. Você está vendo toda a sua família à volta? Não! Eu estou sozinho, mas estou diferente. Pareço mais velho. Eu sou o chefe dos monitores. O quê? Eu estou usando um crachá igual ao do Gui. E estou segurando a taça das casas e a taça de quadribol. Eu sou o capitão do time também. Rony não despregou os olhos dessa visão magnífica para olhar excitado para Harry. Você acha que esse espelho mostra o futuro? Como pode mostrar? Minha família está toda morta. Não me deixe. Não, espera. Deixa eu dar outra espiada. Você teve o espelho só para você a noite toda passada. Me deixa olhar isso um pouco mais. Você só está segurando a taça de quadribol. Que interesse tem isso? Eu quero ver meus pais. Não me empurre. Um ruído repentino do lado de fora do corredor pôs fim à discussão dos dois. Não tinham se dado conta de como estavam falando alto. Depressa! Rony tirou a capa de volta para cobri-los na hora que os olhos luminosos de Madame Norra apareceram à porta. Rony e Harry ficaram imóveis, ambos pensando a mesma coisa. Será que a capa fazia efeito para os gatos? Passando um tempo em que parecia uma eternidade, ela se virou e foi embora. Isso é perigoso. Ela pode ter ido buscar o Filch. Aposto que nos ouviu. Vamos! E Rony puxou Harry para fora do quarto. A neve ainda não derretera na manhã seguinte. Quer jogar xadrez, Harry? Convidou Rony. Não. Por que não descemos para visitar Rúbio? Não, vai você. Eu sei o que você está pensando, Harry. Naquele espelho. Não volte lá hoje à noite. Por que não? Não sei. Estou com a intuição ruim. De qualquer forma, você já escapou por um triz muitas vezes. Filch, Snape, Madame Norra, eles estão andando por lá. E daí se eles não conseguem ver você? E se eles barrarem em você? E se você derrubar alguma coisa? Você está falando igual a Hermione. Eu estou falando sério, Harry. Não vai não. Mas Harry só tinha um pensamento na cabeça. Voltar para a frente do espelho. E Rony não iria detê-lo. Naquela terceira noite, ele encontrou o caminho ainda mais rapidamente do que nas noites anteriores. Andava tão depressa que sabia que estava fazendo mais barulho do que seria sensato, mas não encontrou ninguém. E lá estavam sua mãe, seu pai, e sorrindo de novo para ele. E um dos seus avós acenava feliz com a cabeça. Harry se abaixou para sentar no chão diante do espelho. Não havia nada que pudesse impedi-lo de ficar ali a noite inteira com a família. Nada. A não ser... Então... Outra vez aqui, Harry... Harry sentiu como se suas tripas estivessem congelado. Olhou para trás. Sentado em uma das mesas junto à parede estava ninguém menos do que Alvo Dumbledore. Harry deveria ter passado direto por ele. Tão desesperado estava para chegar ao espelho que nem reparara. Eu não vi o senhor. É estranho como você pode ficar míope quando está invisível, disse Dumbledore, e Harry sentiu alívio ao ver que ele sorria. Então... continuou Dumbledore, escorregando da cadeira até o chão para se sentar ao lado de Harry. Você, como centenas antes, descobriu os prazeres do espelho de Hogsmeade. Eu não sabia que se chamava assim, professor. Mas espero que a essa altura você já tenha percebido o que ele faz. Bom, ele me mostra minha família. E mostrou seu amigo Rony como chefe dos monitores. Como é que o senhor soube? Eu não preciso de uma capa para me tornar invisível, disse Dumbledore com brandura. Agora, você é capaz de concluir o que o espelho de Hogsmeade mostra para todos nós? Harry sacudiu negativamente a cabeça. Deixe-me explicar. O homem mais feliz do mundo poderia usar o espelho de Hogsmeade como um espelho normal. Ou seja, ele olharia e se veria exatamente como ele é. Isso o ajuda a pensar, Harry.
Harry pensou, então respondeu lentamente. Ele nos mostra o que desejamos. Seja o que for que desejamos. Sim e não, disse Dumbledore. Mostra-nos nada mais, nada menos do que o desejo mais íntimo, mais desesperado de nossos corações. Você, que nunca conheceu a sua família, a vê de pé à sua volta. Ronald Weasley, que sempre teve os irmãos a lhe fazerem sombra, vê-se sozinho, melhor que todos os irmãos. Porém, o espelho não nos dá nem o conhecimento, nem a verdade. Já houve homens que definharam diante dele, fascinados pelo que viram ou enlouqueceram sem saber que o espelho mostrava era real ou sequer impossível. O espelho vai ser levado para uma nova casa amanhã, Harry. E peço que você não volte a procurá-lo. Se algum dia o encontrar, estará preparado. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Lembre-se. E agora, por que você não põe esta capa admirável outra vez e vai dormir? Harry se levantou. Senhor, professor Dumbledore, posso lhe perguntar uma coisa? Obviamente. Você acabou de me perguntar. Sorriu Dumbledore. Mas pode me perguntar mais uma coisa. O que é que o senhor vê quando olha para o espelho? Eu? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Harry arregalou os olhos. As meias nunca são suficientes. Mas o Natal chegou e passou. E eu, novamente, não ganhei nenhum par. As pessoas insistem em me dar livros. Foi somente quando estava de volta à cama que ocorreu a Harry que talvez Dumbledore não tivesse dito a verdade. Mas pensou, enquanto empurrava perebas para longe do seu travesseiro, fizeram uma pergunta muito pessoal.